Alô, comunidade! Começa agora o ICL Urgente. Nesse dia 8 de abril de 2026, a gente chega com as principais notícias do Brasil e do mundo, notícias costuradas a partir da entrevista exclusiva do presidente Lula. Vamos falar bastante sobre isso neste dia importante. Eu saúdo mais uma vez a Laura Couto, que está na nossa redação, na atualização das notícias. Boa tarde, Laura. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde para você que está nos assistindo pelos nossos canais do Instituto Conhecimento e Liberta e Eduardo Moreira no YouTube. E também você, nosso espectador, que está nos assistindo pelos nossos canais parceiros. Aproveita que você está aqui, já deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal e também comenta no chat de onde você está assistindo o ICL Urgente. Vamos lá, Rodrigo. Vamos lá, Laura. Boa tarde para você que mora nesse país em que o presidente da República apresenta as armas e a pauta para enfrentar a extrema-direita nesta que deve ser uma eleição disputadíssima. Esse é o nosso tema central, o destaque principal do ICL Urgente. O presidente Lula deu uma entrevista exclusiva para o ICL Notícias Primeira Edição. Hoje de manhã, a entrevista que está repercutindo no Brasil inteiro desde cedo. Lula foi entrevistado, a gente vê aí nas imagens, por Leandro Demore e Eduardo Moreira, e comentou sobre assuntos sensíveis e assuntos importantes para o governo, e também já avançando um pouco na pauta para a disputa eleitoral. Entre os destaques, eu vou citar aqui alguns e a gente vai retomar esses temas ao longo do programa. O presidente Lula falou sobre a relação com Donald Trump, claro, num momento tão sensível para o planeta, sobre as bets. Já vou adiantar aqui, Lula disse que por ele acabava com as bets no Brasil. Acabava. O caso Master e a relação com o Supremo Tribunal Federal, fala incisiva também do presidente Lula. O fim da escala 6x1, ele vai mandar mesmo o projeto para o Congresso Nacional, para melhorar a vida do trabalhador brasileiro. E claro, as eleições presidenciais, as disputas, uma crítica também à mídia tradicional, que parece que queria agradar a extrema-direita recentemente, como a gente viu no episódio do PowerPoint. Nós vamos trazer tudo isso, vamos retomar esses pontos e falando do noticiário do dia, vou passar para a Laura Couto, então, que vai começar a trazer para a gente. O primeiro destaque, Laura, por favor. Rodrigo, o presidente Lula criticou os principais adversários na corrida eleitoral ao Planalto, Ronaldo Caiado e o Flávio Bolsonaro, pelos dois tentarem vender as terras raras brasileiras para os Estados Unidos. Para quem não se lembra, na CEPAC, o evento de extrema-direita estadunidense, o senador Flávio Bolsonaro defendeu o fornecimento de minerais críticos do Brasil para o governo de Donald Trump. O Flávio disse que o Brasil é a solução da América para quebrar a dependência da China. Já no caso do Caiado, o Lula afirmou que o acordo fechado pelo ex-governador de Goiás com os Estados Unidos é uma vergonha. O contrato garantiu o acesso norte-americano às terras raras produzidas pela mineradora Serra Verde, que fica no norte de Goiás. O acordo está ligado a um financiamento de 565 milhões de dólares. Vamos assistir a esse momento da entrevista do Lula aqui no ICL. O Flávio Bolsonaro quer dar para os Estados Unidos o material bruto, é isso que ele declarou na semana passada? Ele quer vender para os Estados Unidos, sabe, uma coisa que é tão importante para o Brasil. É como se eu pegasse o petróleo e falasse, o petróleo não precisa ser meu, o petróleo vai ser dos Estados Unidos. É uma vergonha, inclusive, o que o Caiado fez em Goiás. O Caiado fez um acordo com empresas americanas, fazendo concessão de coisa que ele não pode fazer porque é da União. Então, se a gente não tomar cuidado, Demore, se a gente não tomar cuidado, Eduardo, essa gente vai vender o Brasil e nós não podemos permitir, sabe, que depois de levar o nosso ouro, depois de levar a nossa prata, depois de levar o nosso diamante, depois de levar a nossa floresta toda, ou seja, o que eles querem mais? O que aqueles brasileiros que têm complexo de vira-lata, que vão para o Brasil, que vão para os Estados Unidos pedir para o Trump, sabe, invadir o Brasil, que vão prometer dar para o Trump aquilo que, sabe, quem tem vergonha não oferece, e nós vamos deixar? Não, nós não vamos deixar. Isso vai ter parte do processo da luta política. Além do conteúdo, me chamou a atenção a agilidade do presidente, a articulação, a fala rápida, muito articulada do presidente Lula, agilidade mental, né, de um homem de 80 anos que vem aí para a disputa de mais um mandato. Já já a gente retoma os trechos da entrevista de Lula, entrevista exclusiva ao ICL. O Lula citou en passant aí, você viu, né? Flávio Bolsonaro, Caiado. Mas falando em Flávio Bolsonaro, o senador foi alvo de mais uma denúncia hoje na Procuradoria-Geral da República. O deputado federal Lindbergh Farias protocolou uma representação na PGR, né?
na PGR contra Flávio Bolsonaro, depois que o filho 01, que é pré-candidato a presidente, admitiu ter enviado um relatório de inteligência brasileiro para autoridades dos Estados Unidos, né, incluindo o Marco Rubio. Segundo Lindbergh, a conduta do Flávio Bolsonaro pode configurar violação da soberania nacional e uso indevido de informações sensíveis por parte de uma autoridade. O Flávio Bolsonaro é um parlamentar brasileiro. O petista Lindbergh classificou a atitude de Flávio Bolsonaro como gravíssima, disse que o senador age como um traidor da pátria, como um espião dos Estados Unidos. Então está o registro de hoje do que aconteceu em relação ao Flávio Bolsonaro. Bom, retomando a entrevista de Lula. O presidente Lula, claro, falou também do caso Master, né? Do caso do Banco Master. Lula respondeu a pergunta de Leandro Demore, que questionou de que forma o escândalo envolvendo o Vorcaro pode ter prejudicado a imagem do STF. Presta atenção na fala do presidente Lula. Vamos a mais esse trecho. Prejudica a imagem, prejudica. Olha, obviamente que o companheiro Alexandre de Moraes sabe que prejudica a imagem. Eu disse com o companheiro Alexandre de Moraes, eu vou dizer para vocês exatamente o que eu disse para ele. Tá? É o seguinte, você curtiu a biografia histórica desse país com o julgamento do 8 de janeiro. Tá? Não permita que esse caso do Vorcaro jogue fora a tua biografia. Sabe? Primeiro porque você não estava advogando no seu escritório há quase 15 anos. Porque você foi secretário da Justiça, você foi ministro do Temer, você estava fora. Sabe? Mas a sua mulher estava advogando, diga textualmente, a minha mulher estava advogando, minha mulher não tem que pedir licença para mim, ela faz a coisa. Eu só prometo que aqui na Suprema Corte, caso da minha mulher, sabe, eu me sentirei impedido de votar, qualquer coisa. Alguma coisa que passe para a sociedade, uma firmeza, sabe, que ele tem. Olha, eu acho que tem várias camadas aí na fala do Lula. Primeiro que ele começa chamando o Alexandre de Moraes de companheiro Moraes. Se bem que o Lula fala assim com todo mundo basicamente, menos com os inimigos. Então quando ele chama de companheiro, ele sabe que o Alexandre de Moraes não é um companheiro, não é de esquerda e tal. Mas ele está dizendo, o Alexandre de Moraes não é inimigo. Mas Alexandre de Moraes, fale abertamente. A sua mulher advogou para o Vorcaro? Fale. Não se esconda em relação a isso. O presidente Lula, né? Com essa fala firme. E mais que isso, no final, se cair algum caso de Vorcaro em que a sua mulher participou, você tem que se declarar impedido. Vocês prestaram atenção nisso? É importantíssimo. Ele está dizendo que o Alexandre de Moraes tem que se declarar impedido se cair um caso do Vorcaro, no qual a mulher do Alexandre de Moraes tenha participado como advogada, na mesa, no gabinete, lá no Supremo Tribunal Federal. Eu achei uma fala bastante afirmativa, uma fala que não contemporizou, não ficou tentando defender alguns aspectos que talvez sejam realmente indefensáveis. Isso não quer dizer que, então o Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. Não. Ele tem uma biografia, como disse o próprio presidente Lula no começo da entrevista. E, importante o Lula ter dito isso, porque hoje mesmo saiu mais uma notícia. Então a gente vai costurando a entrevista com as notícias, né? Hoje saiu mais uma notícia sobre as conexões de Viviane Barsi, a esposa do Alexandre de Moraes, citada aí na entrevista. A esposa do Alexandre de Moraes com o Banco Master. A Laura Couto traz pra gente detalhes desta notícia de hoje. Laura, por favor. Rodrigo, a declaração de imposto de renda do Banco Master, que foi enviada para a CPI do crime organizado, confirma os pagamentos que foram feitos pelo Banco do Vorcaro ao escritório de advocacia da Viviane Barsi de Moraes, que é a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ao todo, o escritório recebeu 80 milhões de reais. As 22 transferências de 3 milhões e 600 mil reais aconteceram entre fevereiro de 2024 e novembro de 2025. Em nota, o escritório afirmou que não confirma essas informações incorretas e vazadas ilicitamente, lembrando que todos os dados fiscais são sigilosos. Mas vale lembrar que a Viviane aqui, Rodrigo, já admitiu ter prestado serviços jurídicos ao Banco Master no mesmo período. O contrato do Master com o escritório previa 36 pagamentos, mas foi interrompido em novembro de 2025, quando a instituição do Daniel Vorcaro foi liquidada pelo Banco Central. Então é isso, é mais um Diz que me diz. A Viviane advogou sim para o Vorcaro, mas a nota oficial do escritório dela nega esses valores que foram divulgados hoje. Talvez tenha recebido menos, talvez tenham sido menos pagamentos. Então esclareça. Quanto foi? Isso é um contrato particular, ninguém tem nada com isso. Mais ou menos, né, gente? Como se trata da esposa
de um ministro do Supremo, e esse caso está no Supremo, tem interesse público. Por mais que, como tenha dito Lula, Viviane é uma mulher, uma advogada, ela tem a carreira dela e o Alexandre de Moraes tem a carreira dele. Mas, será que ela pegaria esses contratos se não fosse o Alexandre de Moraes estar no Supremo? É uma pergunta que fica. E olha, gente, eu sei que uma parte aqui do nosso público tem questões com isso, critica, acha que não deveria se falar no assunto. Vocês viram o que o Lula respondeu? O presidente Lula tem uma impressão diferente. Toca sim no assunto, fala no assunto com firmeza, sem também querer dizer que o Alexandre de Moraes tem que sofrer impeachment. Não é isso, mas tem que dar explicações. Muito bem. Bom, ainda no Banco Master, o presidente Lula, durante a entrevista a Leandro Demore e Eduardo Moreira, entrevista aqui no ICL Notícias, primeira edição, comentou sobre o episódio do PowerPoint mentiroso da Globo News, que ligava o escândalo financeiro ao próprio presidente e ao PT. Eu não vou dar mais detalhes, porque todo mundo já conhece, sabe desse fato, aqui a nossa comunidade conhece bem. Lula diz que ficou indignado com a situação, que ele classificou de antijornalismo. Vamos assistir essa fala bastante enfática também do presidente na entrevista de hoje ao ICL. Vamos lá. Eu, sinceramente, essa semana passada fiquei indignado com aquele PowerPoint que a Globo News fez. Fiquei indignado. Ou seja, aquilo é o antijornalismo. E aconteceu o que previa, joga a culpa num coitado. Pega qual é o mais coitado. Qual é o mais coitado? Ele que fez. Sabe? Eu tive uma conversa muito séria para perguntar para o cara que conexão do Lula com o Banco Master. Se colocar a minha cara com conexão. Mais perto. Mais perto de todos. Eu sou o presidente da República. Lembrando que o Master doou dinheiro para a campanha do Bolsonaro. Um cidadão pediu conversa comigo, atendo muita gente aqui. E eu disse para ele textualmente o seguinte: olha, você está sendo acusado, você está dizendo que é inocente. Eu só posso te garantir o seguinte: a apuração será 100% técnica. Não haverá política nesse meio. Sabe? E é assim que está acontecendo. Sabe? Aí coloca uma bandeira do PT. Sabe o que eu lembrei? Eu lembrei do sequestro do Abílio Diniz em 89, você está lembrado? Os santinhos do PT, colocaram né? uma camisa do PT, do Abílio Diniz. E tinha os santinhos também, né? Do PT que espalharam lá para fazer de conta que o sequestro tinha a ver com a campanha. Isso. Então eu falei, depois de tantos anos continua. É muito bem lembrado pelo Lula. Lembra demais aquele episódio, os mais novos não vão se recordar, mas na véspera da eleição de 89, Abílio Diniz estava sequestrado, é libertado, e aí a polícia de São Paulo arma um circo e dá um jeito de colocar uma camisa do PT misturada com os sequestradores. O sequestro não tinha nada a ver com o PT, mas foi uma maneira de tentar atrapalhar o Lula naquele momento na eleição. Ele chama de antijornalismo e faz a crítica e o enfrentamento necessário a esse tipo de manipulação mesmo. O nome é esse. E a Globo já fez várias vezes, por isso que é grave. Fez em 89, fez na edição do debate Lula contra Collor também em 89, fez em 2006 ao esconder a queda de um avião na véspera do primeiro turno, para poder dar destaque a uma montanha de dinheiro e associar o Lula. Fez em 2010, no episódio da bolinha de papel, enfim. Esse PowerPoint é mais um capítulo na história da Globo de tentar manipular as eleições. Lula também falou sobre as bets, e aí é interesse geral da sociedade. A Laura Couto vai trazer para a gente essa parte, uma fala importante que afeta, né, Laura, famílias, inclusive de baixa renda, que estão comprometendo o seu orçamento, estão endividadas por causa das bets. Isso está gerando um problema econômico e social e psicológico. Importante o Lula ter falado sobre isso, e é um tema que o ICL levanta muito desde sempre. Laura. Sim, Rodrigo, nessa mesma entrevista exclusiva ao ICL Notícias, o presidente Lula classificou as bets como jogatina desenfreada no país e disse que, se depender dele, as casas de aposta vão parar de funcionar no Brasil. O Lula declarou que a decisão sobre o futuro das bets depende do Congresso, mas indicou que, pessoalmente, ele defende o encerramento de todas as atividades no país. A gente também separou esse trecho. Rodrigo, vamos ver. E nós estamos discutindo muito a sério isso. Eu quero dizer para você, alto e bom, estou olhando para a Câmara ali. O Stuka colocou ali, Câmara Principal, então estou aqui vendo a Câmara Principal. Eu quero dizer o seguinte: se depender de mim, presta atenção, se depender de mim, a gente fecha as bets.
se depender de mim. Obviamente que depende do Congresso Nacional, depende de uma discussão. Ontem eu fiz uma reunião muito longa aqui. Sócio de Bet, presidente, eles não vão votar. Eu sei. A gente está olhando para o Congresso daqui dessa sala, presidente. Eu sei que eles financiam, eu sei quem tem. Eu só não posso, eu poderia até citar nomes, eu não posso citar nomes, porque eu não sou juiz e não sou policial, eu não posso citar nome. Mas todo mundo sabe quem são os deputados que estão envolvidos nisso, quem são os partidos que estão envolvidos nisso, quem são os senadores, todo mundo sabe. Então é o seguinte, não é possível a gente continuar com essa jogatina desenfreada nesse país. Não é possível continuar com a jogatina desenfreada e não é uma questão moral, repito, é também, mas é uma questão econômica, de saúde pública, saúde mental e de endividamento. Leva as pessoas para o buraco e as famílias vão junto, muitas vezes. É muito grave, eu gostei do Lula, esse domínio que ele demonstra aí em relação às câmeras, por isso que eu falo, um presidente, 80 anos de idade, uma agilidade mental incrível, não é só o conteúdo em si, mas a maneira de falar. Isso não é qualquer um, né? Tá ali, olha, 300 assuntos ao mesmo tempo e de repente ele lembra, esse assunto eu quero falar direto para a câmera, quero falar com o povo que está ali do outro lado, e fala. Então, achei importante. Agora, vai fechar as bets? Como é que faz isso? Eu acho difícil. Bom, pessoal, vamos aproveitar essa deixa que o presidente Lula nos deu, né, na entrevista ao Demore e ao Eduardo Moreira e fazer uma pergunta aqui. O que a ascensão das bets e do Banco Master tem em comum? Eu vou dizer para vocês, tem um nome em comum. Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, nomeado no governo Bolsonaro. Né? As bets avançaram muito nesse período, o Banco Master também. Tem gente que até pensa diferente, até surpreendente, hein, o que eu vou trazer agora. O atual presidente do BC, que entrou no lugar do Campos Neto, Gabriel Galípolo, indicado pelo Lula, compareceu hoje à CPI do crime organizado e disse que os processos de auditoria e sindicância interna do órgão até agora não encontraram culpa direta de Campos Neto no caso do Master. Então, é uma fala assim, até protocolar, institucional, o Galípolo não querendo jogar na fogueira o presidente anterior do Banco Central. Mas tem que ser investigado. Vale lembrar que Galípolo escolheu ir até a CPI, prestar os esclarecimentos, enquanto o Campos Neto se escondeu debaixo da mesa, pediu para não ir, conseguiu uma decisão no Supremo para não ir à CPI. Vamos ver o que disse o Galípolo, então, nesta fala à Comissão Parlamentar de Inquérito. Vamos lá. E aí, o que aconteceu lá do ponto de vista da aprovação, eu consigo relatar o que está nos autos ali, né? O que está nos autos foi exatamente isso. Ele apresenta em 2019, em fevereiro de 2019 é rejeitado pela origem e depois em outubro de 2019 ele é aprovado. Não há em nenhum processo de auditoria ou de sindicância nada que encontre qualquer culpa por parte do ex-presidente Roberto Campos. Então você veja, ninguém pode acusar o Lula ou a turma do Lula de usar a máquina pública para perseguir pessoas. Você se lembra que o Bolsonaro disse que ia mexer na Polícia Federal porque tinha uma investigação batendo na família dele? Agora você tem um caso em que poderia chegar no Campos Neto, e pode chegar no Campos Neto. Mas o Galípolo, o atual presidente, nomeado pelo Lula, a primeira coisa que ele diz é honestidade intelectual. Os nossos levantamentos até agora não mostraram culpa direta do Campos Neto. O que há, aí sou eu falando, é uma tremenda de uma incompetência para dizer o mínimo. Ele tinha 2 diretores debaixo das asas dele comprometidos com o Master, que passavam informação, estão usando tornozeleira eletrônica, os 2 diretores do BC que trabalhavam com o Campos Neto. E ele não sabia de nada, não desconfiou de nada. Estranho. De qualquer maneira, está aí a fala do Galípolo, que também comentou sobre outras figuras ligadas ao escândalo do Master. E aí eu chamo a Laura para completar essa informação para a gente. Laura. Nesse mesmo depoimento da CPI do crime organizado, Gabriel Galípolo afirmou que não conversou com os ministros do Supremo sobre o caso do Banco Master. Ele ainda afirmou que nunca falou por telefone com Alexandre de Moraes e que as reuniões com os ministros do Supremo sempre foram presenciais e trataram sobre a sanção dos Estados Unidos com aquela lei Magnitsky. O Galípolo também deu detalhes da reunião entre ele, o Lula e o Daniel Vorcaro, o dono do Master, como a gente sabe. Nessa ocasião, o Lula teria orientado que a atuação do Banco Central no Banco Master fosse estritamente técnica, ou seja, sem qualquer interesse político ou pessoal em jogo. Por fim, o Galípolo também disse na reunião que o Vorcaro falou para o Lula que era perseguido pelo mercado financeiro. Rodrigo.
É isso. Inclusive o Lula comentou agora há pouco, você viu nesse trecho anterior que nós mostramos, na entrevista exclusiva, né, lá em Brasília, ao Leandro Demori e ao Eduardo Moreira, entrevista exclusiva ao ICL, que está repercutindo em todos os sites de notícia. O Lula falou desse encontro, que o Vorcaro foi lá, marcou uma reunião com o Lula, na presença de outras pessoas, e o Lula disse: Vorcaro, o que eu te prometo é que não vai ter política aqui. O que tiver que ser investigado, vai ser investigado. Se tiver coisa incorreta, você vai ter que responder. Foi essa a fala do Lula, uma fala institucional. E ele não tem problema em comentar o assunto, falou diretamente ali na mesa com o Demori e com o Eduardo Moreira. E o Galípolo adotou um tom parecido. É claro que o presidente Lula, nessa entrevista de hoje, não poderia deixar de falar sobre o cenário internacional, né? Ontem o mundo viveu momentos de muita tensão com aquela ameaça truculenta, né, absurda do Trump de exterminar uma civilização. Era a frase dele. No final voltou atrás, a gente já vai tocar nesse assunto. Mas na entrevista, o presidente Lula comentou uma possível intervenção de Donald Trump nas eleições brasileiras. Né? Se ele intervém lá, se ele diz que vai destruir o Irã, intervir na eleição brasileira é nada perto disso, né? Lula disse que não se pode duvidar de nada em relação ao Trump, mas que o sistema eleitoral do Brasil não pode ser criticado por nenhum país do mundo. Vamos assistir esse trecho também. Eu, pelo que eu tenho visto do Trump nesses anos, nada com ele é impossível. O dado concreto é que não tem nenhum país do mundo, eu vou repetir, não tem nenhum país do mundo que tem o direito de levantar qualquer suspeita sobre o processo eleitoral brasileiro. E vou te dizer uma coisa, Demori. A minha eleição, eu vou dar um exemplo, eu fui, desde que tem eleição para presidente da República, ou eu fui o primeiro ou eu fui o segundo. Quando eu não fui candidato, a Dilma foi 2 vezes. Quando eu não fui, o Haddad foi o segundo outra vez. Ou seja, numa demonstração que se fosse possível roubar com a urna eletrônica, o Lula não seria 3 vezes presidente da República desse país. Não seria. Então, ninguém, nem Trump, nem Macron, nem Xi Jinping, ninguém nesse mundo tem o direito de colocar sob suspeito o processo eleitoral brasileiro, sabe, pelo comportamento da nossa justiça eleitoral e pela seriedade das urnas. Mas se ele fizer, presidente? Se ele fizer, nós vamos dizer que ele está mentindo, que não é verdade. Sabe, se ele fizer, ele vai ter um enfrentamento político desnecessário. É muito firme. Eu gostei do tom adotado pelo Lula o tempo todo nessa entrevista, né? 1h30, acho que até um pouco mais, de conversa, de entrevista para o Leandro Demori e para o Eduardo Moreira. Vamos ver como é que o Lula definiu o Donald Trump, porque primeiro ele dá essa resposta que você acabou de assistir. Nada com o Trump é impossível. Agora, se ele vier para cima das urnas, nós vamos fazer um enfrentamento político. E vai ser um enfrentamento desnecessário para ele, porque ele não tem o que dizer das urnas brasileiras. Aliás, os Estados Unidos tem um sistema eleitoral bastante confuso e precisava aprender um pouquinho como é que organiza a eleição. Mas o Lula classificou o Donald Trump da seguinte maneira. Vamos assistir o trecho em que ele fala diretamente sobre a personalidade, a maneira de agir de Donald Trump. Vamos lá. Um país do tamanho do Brasil não pode ficar desprovido de segurança. Qualquer dia alguém resolve invadir a gente. Nós temos um cidadão no mundo que acha que é imperador. Que ele todo dia passa um Twitter, todo dia decide uma coisa, todo dia faz uma coisa, e o Brasil não pode ficar vulnerável. O Brasil não pode ficar vulnerável a um sujeito que acha que é imperador. Não acha apenas, ele age como imperador. Um imperador que vai na capital de um outro país da América Latina e sequestra o presidente. Você pode não concordar, não gostar do Maduro, ou pode gostar. De qualquer maneira, sequestrar o presidente de uma outra nação é coisa de imperador, de banditismo, né? Banditismo imperial, mas de imperador. E agora agindo de novo como imperador com o Irã, está enfrentando mais resistência. E com Cuba, ameaçando invadir Cuba e ameaçando intervir no Brasil. É imperador, né? Tem certeza que é. Mas vai enfrentando alguns limites. E nesse caso da guerra no Irã, o limite esteve aí colocado. A fala de Lula acontece num momento muito delicado, né, no sistema internacional. Mesmo com o tal do cessar-fogo temporário que foi decretado ontem, o Oriente Médio continua em chamas, ataques de todos os lados. Tanto que o Irã voltou atrás, fechou de novo o Estreito de Hormuz, hein, Laura? É a manchete que está aí
no nosso ICL Notícias, no nosso portal. Laura, explica pra gente essa bagunça, mais uma, promovida pelo Trump. Rodrigo, ontem, terça-feira, o mundo viveu um dia tenso, né, com o ultimato do Trump, que no final acabou em pizza, ou melhor, em taco, né, aquela expressão em inglês que traduzida para o português é Trump sempre amarela. O presidente dos Estados Unidos conseguiu chegar num acordo com o Irã, que prometeu reabrir imediatamente o Estreito de Hormuz em troca de um cessar-fogo de 2 semanas. E essa resolução, que foi articulada pelo Paquistão, foi revelada pelo próprio Trump na rede social Truth Social, que pertence a ele. O problema, Rodrigo, é que o Trump esqueceu de alinhar o discurso com alguém. No caso, Israel, que no dia seguinte, hoje, no caso, fez um dos maiores ataques recentes contra o Líbano. Como justificativa, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu afirmou que o cessar-fogo não se aplica ao território libanês, contrariando o entendimento que foi divulgado pelo Paquistão, que é o mediador aí dessa negociação. Com isso, o Irã anunciou o novo fechamento do Estreito de Hormuz e declarou que pretende punir Israel. De volta a estaca zero, né, Rodrigo? Pois é, Laura. Então, o Trump e o Irã acertaram um cessar-fogo, o Trump voltou atrás, amarelou, né, o taco, só que Israel não gostou disso, hein? E está mostrando, a gente tem capacidade de destruir e chamar os Estados Unidos de volta para a guerra. A gente tem as imagens aqui, se puder colocar no telão. Olha a capital libanesa hoje. Olha a capital, Beirute, uma das cidades mais bonitas do mundo. Foi atacada, né? O ataque israelense foi um verdadeiro massacre em área civil, 254 mortos, mais de 1.000 feridos no ataque, talvez o ataque mais sangrento promovido pelo governo fora da lei de Israel ao Líbano. É a maior onda de ataques ao território libanês desde o início da guerra, portanto, Israel querendo mostrar: não queremos paz, queremos massacre, queremos morte. E aí, o Irã disse assim: feche de novo o Estreito de Hormuz. Então não adiantou nada. O Trump fez, ameaçou, voltaram atrás, não teve o ataque sangrento promovido pelo Trump, mas teve o ataque sangrento promovido hoje por Israel, no Líbano. Impressionante. Nós vamos agora para um último destaque que a gente separou aqui da entrevista exclusiva do presidente Lula ao ICL Notícias, primeira edição. Lula reforçou que vai mandar o projeto próprio do governo sobre o fim da escala 6x1 para ser votado lá na Câmara dos Deputados. O presidente disse que vai conversar com Hugo Mota e que deve mandar esse projeto ainda nesta semana. Vamos ouvir, da maior importância para os trabalhadores brasileiros. Vamos lá. Mas nós temos que ter a redução. As pessoas precisam hoje. As pessoas precisam de mais descanso, mais lazer, sabe? A gente tem que reeducar o cara que trabalha, voltar para casa e ajudar a mulher no serviço de casa. Porque a mulher aprendeu com muita facilidade a ir para o mercado de trabalho, mas o homem não aprendeu a ir para a cozinha ainda não. Então é preciso que a gente eduque ele, compartilhar com a companheira dele os afazeres de casa. Sabe? Então, nós vamos votar e vai aprovar. Eu tenho certeza que vai aprovar. Tenho certeza que vai aprovar. Nós vamos mandar essa semana, sabe? Ainda vou conversar com o companheiro Hugo Mota essa semana. O trabalhador precisa ficar com medo que o salário dele vai reduzir, porque esse é o grande terrorismo que se faz, né, presidente? Vai trabalhar menos, vai ganhar menos salário. Isso no projeto vai estar claro que o salário não reduz. A ideia é a redução da jornada sem redução do salário. Salarial. O que significa um pequeno aumento de ganho de produtividade. Porque o terrorismo feito é em relação a isso, né, presidente? É ganho de produtividade. Tá? É ganho de produtividade. Então, ao invés dele ter prejuízo, ele vai continuar com o mesmo salário, porque a diferença é produtividade. A tecnologia permitiu que produzisse mais, portanto, o trabalhador ganha um pouco mais. Muito bem, está feita a promessa aí pelo Lula. Eu achei engraçado também esse jeito dele de falar, né? E segurar na mão ali do Demore, né? Cada vez que ele queria falar com bastante ênfase. É o jeito do Lula, quem já esteve com ele sabe que ele faz isso. Ele segura assim na mão, ele segura no paletó do sujeito. E ele chamou agora o Hugo Mota de companheiro também, para mostrar que não é só o Alexandre de Moraes que ele chama de companheiro. Companheiro Hugo Mota, é duro, hein? Mas é a vida. Nesse Brasil dividido ao meio, hoje saiu mais uma pesquisa mostrando praticamente empate total entre Lula e Flávio Bolsonaro na disputa, mas a campanha nem começou. Aqui foi um aperitivo, parabéns para o ICL, parabéns para a equipe do ICL, equipe técnica também que montou esse set, né, porque você monta uma espécie de um estúdio lá no Palácio para entrevistar o presidente. Parabéns à equipe técnica, ao Edu Moreira, ao Leandro Demore e a toda a nossa equipe aqui da redação que faz os recortes e trabalha firme aqui para esse conteúdo seguir adiante. Muito importante essa entrevista do presidente exclusiva ao ICL.
Laura Couto, obrigado por ter dividido esse programa aqui, em que a gente costurou o programa inteiro. Muito bem feito também, você e o Bruno. Obrigada, Rodrigo. Amarrando aí as notícias com a entrevista do Lula. Valeu, Laura. Valeu, Rodrigo. Até amanhã. Até amanhã, Laura. Daqui a pouco vem o N2, mas eu queria deixar aqui mais uma vez o convite. Né? Já teve o Vai para Cuba Eduardo, já teve o Vai para Argentina Carajo. Hoje a gente viu o Vai para Brasília, né? Porque o Edu estava lá com o Lula. Mas está sendo lançado o Vai para China Eduardo. Domingo, lançamento oficial. Você assiste ao vivo, 12 de abril, 8 horas da noite, a primeira exibição na internet do Vai para China Eduardo. Você acompanha uma jornada para entender, questionar, né, o que muita gente não mostra. Não perca essa estreia. Você pode se inscrever em iclurgente.com.br. Está aqui, ó, aqui embaixo, ó, iclurgente.com.br. Põe o seu nome, a nossa equipe te avisa. É domingo. iclurgente.com.br é o caminho para você se inscrever e assistir. Vai para China Eduardo. Tá feito o convite, vem aí o N2, daqui a pouco eu tô por lá. Valeu, gente. Turma, olha só essas cenas do nosso documentário sobre a China. Bora conhecer uma das empresas de tecnologia mais bombadas da China? Vem comigo conhecer a Deep Robotics. Our robotic dog has many applications. They can entertain people, take care of old people by monitor his condition. They can help the people to prevent their home from stealing. The robot can patrol and inspect for a certain residential area or inside the factory to check if there are any potential fire is just happened. Na revista Liberta dessa semana, Ricardo Mello expõe o discurso de Flávio Bolsonaro nos Estados Unidos, onde o senador oferece os minerais estratégicos do Brasil a serviço dos americanos, revelando um projeto de subordinação nacional disfarçado de patriotismo. Leia também, Luiz Costa Pinto traça um paralelo perturbador entre os horrores de Auschwitz e os ataques de Trump e Netanyahu ao Irã e ao Líbano. Ainda artigos de Nina Lemos, Jamil Chadi e muito mais. Revista Liberta. Independência em cada palavra. O ICL está em todo lugar. Na palma da sua mão, na TV da sua casa e até nos seus ouvidos. Para ir além da manchete e mergulhar com apuração e contexto de verdade, acesse iclnoticias.com.br. Siga o ICL, compartilha e vem com a gente. Informação para quem pensa.